Eu tenho alguns livros de poesia publicados, publicações independentes. Depois também fiz livros de contos. E tudo isso aconteceu, me lembro bem, eu tinha uma opção de coisa rabiscada nas gavetas, né? E eu dizia assim, não, que eu pensava comigo, às vezes falava com algumas pessoas, não, eu escrevo poemas, eu sou poeta, e tá. Mas publicou algum livro? Não. E aí eu sempre ficava naquela assim, bom, mas como é que eu saio da gaveta, né, poeta de gaveta, para o poeta de um livro publicado? Aí eu resolvi estabelecer como critério, como metodologia, na segunda-feira, de 6 da tarde até 8 da noite, me dedicar a pegar os poemas que estavam na gaveta, organizar para publicar o meu primeiro livro. Então, nesse momento, eu saí, né, da ideia para a realização. E da realização, depois que coloquei tudo organizadinho, eu tinha até um grupo de poemas, de poetas, né? Geralmente a galera mais viajandona, não sei o quê, e aí então eu fui numa editora, organizei tudo e tal, e a gente publicou, eram 6 livros, cada um com uma cor diferente, dividimos a produção, foi bem bacana, e eu fiz o meu primeiro livro. Então, teve todo um processo da ideia até a realização e o livro publicado. Lá no Rio, lá em Laranjeiras, a gente foi para um bar e lançou ali, muita gente apareceu, eram 6 poemas, imagina, 6 poetas, amigos de todo tipo e tal, e a gente então fez o lançamento dos 6 livros juntos. Né? O meu livro, no caso, chamava No Açúcar da Tarde. E cada um tinha lá o seu título e tal, o meu era azul, tinha um amarelo, tinha vermelho. Isso tudo tem a ver com o papo sobre filosofia da inovação. Quando a gente vai entrando aí nesse mundo, né, que as pessoas vão falando sobre inovação, as pessoas têm alguns erros, alguns equívocos conceituais que a gente precisa ir questionando para a gente poder entender a inovação, o fenômeno inovação na sua dimensão. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a inovação faz parte de um processo. É um processo que se inicia com uma nova forma de pensar, que vai resultar numa nova forma de agir. Não existe uma nova forma de agir que não tenha se antecedido, né? Que não tenha sido antecedida por uma nova forma de pensar. É um processo. Eu, nesse artigo, chamei de operacionalismo tóxico. A gente tem muito isso. Depois, qual é a frase que você definiria esse operacionalismo tóxico? Aquela ideia de que na prática a teoria é outra, né? Ou quando as pessoas falam, e isso acontece o tempo todo em sala de aula, na prática, bom, e na prática, peraí. Prática dá a impressão de que prática é o que funciona. E quando a gente fala de teoria, é aquilo que não funciona. Tem uma frase famosa, né, que diz que não existe nada mais prático do que uma boa teoria, e aí nesse momento ele adjetiva prático, adjetiva prático como eficaz. Não existe nada mais eficaz do que uma boa teoria, porque a teoria antecede a metodologia. Não existe metodologia que não tenha uma teoria antes. Quando o engenheiro faz o cálculo da ponte, antes dele fazer o cálculo, digamos assim, operacional daquela ponte específica, existe todo um estudo teórico sobre os materiais que estão sendo utilizados ali naquela ponte, que deram a possibilidade de você fazer os cálculos que ele está fazendo. Então existe um trabalho teórico anterior que resulta, que nos dá a possibilidade de desenvolver metodologias e aí sim ir para o operacional. E aí eu falo para a galera, né, para os meus alunos, não usem a expressão, sugiro, né,
Não usem a expressão prática como sinônimo de operacional. Uma teoria boa, uma teoria forte, ela é eficaz porque ela vai guiar, né, as atividades operacionais. Então, o operacionalismo tóxico é aquele que acredita que você vai resolvendo os problemas só na base da tentativa e erro. E quando vem alguém com uma ideia, com alguma reflexão, a pessoa acha que aquilo é perda de tempo. Depende da ideia. Porque aí também tem o outro lado, né, que é a teorização tóxica, que é o que a gente vê muito aí hoje nas universidades brasileiras, principalmente. Teorização tóxica. A pessoa está falando, viajando na maionese e não está em nenhum momento preocupada em transformar aquelas teorizações em metodologia, ir para o operacional, para a gente poder testar e poder validar ou não aquela teoria. Ou seja, uma teoria, uma mudança de pensar sem ação, ela é tóxica. E uma ação sem uma reflexão também pode ser tóxica. Então essa é a primeira questão aí fundamental. A gente separar essa questão, né? É um processo, a inovação é um processo inseparável entre o pensar e o agir. Desde que o pensar se transforme numa ação e que essa ação consiga os resultados que se esperava. Então, isso é uma questão. A segunda questão que é tóxica nessa conversa sobre inovação é as pessoas colocarem inovação. Inovação, só existe a inovação organizacional. Quando se fala em inovação, então estamos falando de produtos e serviços. Não. Quando uma pessoa começa um processo de mudança, ela está fazendo inovação pessoal. Quando o grupo dos alcoólatras anônimos tenta ajudar as pessoas que querem a parar de beber, está fazendo uma inovação grupal de uma organização informal. Quando está se lançando um produto novo e um serviço dentro de uma organização formal, estruturada, é uma inovação organizacional. E quando a gente introduz uma nova mídia na sociedade, a gente está falando de inovação civilizacional. Não é uma pessoa, é uma coisa mais espontânea. Então, a filosofia da inovação, ela procura a essência da inovação. Procura mostrar o que o senso comum está atrapalhando nessa visão da inovação. E uma das coisas fundamentais que a gente está desenvolvendo aqui na ciência da inovação bimodal é que existe uma necessidade de ir conversando que as quatro subcamadas operacionais da inovação conversem. A inovação pessoal, com a grupal, com a organizacional e com a civilizacional. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais acho que estou indo para a 4ª temporada aí, junto aí com os bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPOU, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além, a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí nos últimos anos e continuo aprendendo na Bimodais. Realmente foi um divisor de águas do ponto de vista intelectual. Para mim é realmente um grande prazer fazer parte desse projeto. Vale super a pena, hein? Um abraço, tchau, tchau.